Por gentileza, abra sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 2. Livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18. Os que acharam, digam amém. Aleluia. Meus irmãos, tenha paciência, tá? Porque hoje vai ser uma coisa bem devagarzinho. Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie, ele corresponda. Amém? Família sob ataque. Essa instituição chamada família foi criada por Deus. Como foi que Deus criou a família? A família é o primeiro extrato social criado por Deus. Eu quero enfatizar isso aqui, irmãos. A família tem a sua origem em Deus, no coração de Deus. Deus é o autor da família. E tudo que Deus fez com amor, Deus fez com zelo, e Deus fez de maneira voluntária e liberal. E quando Deus criou a família, Ele criou a família com propósitos. Ele criou a família com objetivos. E nós iremos aprender aqui quais foram os propósitos e os objetivos para os quais Deus criou esse primeiro extrato social. Como foi que Deus criou a família? Qual foi o processo? Vamos aprender aqui. Primeiro, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. O ser humano, entre as muitas espécies, é o único que carrega a imagem e semelhança de Deus. O ser humano tem as digitais de Deus. Quando Deus foi criar o homem, Ele colocou, numa linguagem bem popular, a mão na massa. Todas as outras coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Ele foi falando e tudo veio à existência. Mas na hora de criar o ser humano, Deus foi lá e colocou a mão na massa. E qual foi a matéria-prima que Deus usou para poder criar o homem? Todo mundo sabe disso, né? O pó da terra. Deus usou o pó da terra e criou o homem e o pôs sobre o jardim do Éden. Ele deu autoridade sobre a sua criação. Então o homem é a coroa da criação, é a cereja do bolo, é a criação mais importante de Deus. Aí o versículo 18 que nós lemos, você pode acompanhar comigo, Deus falou: então disse ou declarou Deus, não é bom que o homem esteja só. Quem falou isso? O próprio Deus. Deus, observando o homem no jardim do Éden, a sua criação, ele chegou à conclusão que não era bom que o homem estivesse só. A partir desse pensamento, dessa conclusão, Deus teve uma outra ideia. Qual foi a outra ideia de Deus? Veja no versículo 21, acompanhe comigo. Versículo 21, por gentileza. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou a ele. O homem foi criado do pó da terra. E a mulher? Qual foi a matéria-prima que Deus utilizou para criar a mulher, irmãos?
o osso ou a costela de Adão. Deus fez com que Adão caísse em um profundo sono, e Adão dormiu profundamente, o texto diz aqui que foi profundamente, e ele extraiu da costela de Adão uma costela, um osso, e a partir daí ele formou o quê? A mulher. E depois de ter formado a mulher, eu não sei quanto tempo depois, quanto tempo Adão ficou dormindo, quando Adão acordou, o próprio Deus levou a Eva, levou a mulher e apresentou para Adão. Apresentou para Adão a sua auxiliadora, a sua companheira, aquela que iria estar do seu lado, aquela que iria compreendê-lo, ia caminhar com ele, amá-lo, né? Dividir com ele as lutas, as dores, né? Isso depois da queda, os amores, as alegrias e tudo mais. Quando Adão viu Eva, qual foi a reação de Adão, irmãos? Quando Adão viu aquela mulher bela, bonita, perfeita, né? Porque Eva não tinha nenhum defeito, nem físico, nem moral, nem espiritual. Eva era perfeita em todos os sentidos que você possa imaginar. A beleza de Eva era extraordinária. E quando Adão viu, irmãos, a Eva, Adão se tornou um poeta. Adão teceu uma poesia. Qual foi a poesia de Adão? Vamos lá. Versículo 23. Disse então o homem. Quem disse? Adão. Lá em cima, quem disse foi Deus. Não é bom que o homem esteja só. Agora, depois que Deus fez a Eva, que ainda não era Eva, era mulher, levou para Adão. Quando Adão viu a mulher, ele teceu, construiu uma poesia bela. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Olha a poesia que Adão criou. Quando ele olhou para Eva, ele disse, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ele a chamou de mulher, porque do homem ela foi tomada. Então aqui está uma poesia, irmãos. Aqui está o primeiro homem, como é que fala? Decantando, declarando, né? Uma poesia para a sua amada, para a sua esposa. Agora imagine como Eva ficou, irmãos, deslumbrada, encantada, né? Recebendo uma poesia do seu marido. O que é que nós aprendemos aqui? Deus é o criador da família. Foi Deus quem realizou o primeiro matrimônio. O primeiro casamento foi realizado por Deus. Foi Deus que uniu um homem e uma mulher. Isso aqui é importante, tá? Vou frisar. Foi Deus, o primeiro ser da história de todo o universo, quem uniu pelos laços do santo matrimônio um homem e uma mulher, que se tornaram uma só carne. Deus não uniu um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher. Ele uniu um homem e uma mulher. Aqui está a origem da família. A família, desde o seu início, tem sido alvo do ataque do diabo. Tudo que foi criado por Deus tem sido alvo da fúria de Satanás. Tudo que foi criado por Deus, incluindo a família, tem sido alvo da fúria de Satanás. Por quê? A família está sob ataque constante, contínuo e diário, irmãos. Por quê? Primeiro, porque é na família, vou te citar aqui pelo menos umas 5 coisas. É na família, o primeiro estrato social, que a pessoa aprende a diferenciar o que é homem, o que é mulher. Quem é pai e quem é mãe. É no extrato social da família que o filho, ele cresce e aprende sobre a figura paterna e a figura materna. Ele aprende o que é autoridade paterna e autoridade materna. É na família que o indivíduo aprende os primeiros valores, os primeiros princípios. É na família que ele aprende a falar, que ele aprende
a diferenciar conceitos, princípios. É na família que ele recebe a primeira educação moral e espiritual. Então, a família é o último reduto de autoridade. Então, na família, o caráter do indivíduo ele é formado, ele é trabalhado. Isso em uma família estruturada. Então, a família forma alguém para a sociedade. Sabendo disso, o diabo vai investir pesado para destruir a família. Por causa disso, devemos olhar, vigiar e orar para que o inimigo não destrua a nossa família. Eu estou sendo bem raso aqui devido ao tempo. Por causa da fúria do inimigo, irmãos, contra a família, precisamos olhar, vigiar e orar para que o inimigo não destrua a nossa família. Olhar significa o quê? Estar atento. Atento a tudo que está acontecendo no mundo e a tudo que está acontecendo no Brasil relacionado ao ataque à família. O ataque à família, irmãos, tem sido algo velado, constante, e o inimigo não está perdendo tempo. Vou aprofundar um pouco mais na frente. A Bíblia diz em João 10, versículo 10, parte A, que o diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Roubar o quê? A paz, a comunhão, a união e a unidade da família. Deus deseja ardentemente restaurar, unir a família e mantê-la unida e abençoada debaixo da sua proteção. Qual é o desejo de Satanás? Matar, roubar e destruir a nossa família. E qual é o desejo ardente do coração de Deus? Restaurar, unir a família e mantê-la unida e protegida debaixo da sua bênção. Esse é o propósito de Deus. Não permita que a sua família seja atingida pelos dardos inflamados do maligno. E aqui eu vou entrar numa área muito importante agora. 10 minutinhos para mim fechar. Eu quero entrar numa área muito importante. Se você quiser anotar, tudo bem. Formas de ataque contra a família. Formas de ataque contra a família. Quais as armas, os meios, as instituições que o diabo tem lançado mão com o objetivo de destruir a nossa família? Vou citar aqui alguns. A pauta progressista traz em seu bojo, primeiro, a ideologia de gênero. A pauta progressista traz em seu bojo algumas ferramentas. A primeira, a ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero, num sentido bem simples, uma definição bem simples, é a ausência de sexo. O que é a ideologia de gênero? É a ausência de quê? De sexo. Ela diz que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Quando o bebê nasce, quando nasce uma criança, segundo essa ideologia, ela é um ser neutro. É um ser neutro. Nem é homem e nem é mulher. Segundo essa ideologia. Mas biologicamente falando, cientificamente falando, biblicamente falando e teologicamente falando, quando a criança nasce, a sua anatomia diz quem ela é. Não é verdade? Os órgãos sexuais diz quem ela é. Já nasce dizendo que ela é homem ou mulher, macho ou fêmea. É assim que é definido biologicamente o ser humano quando nasce. Macho ou fêmea, homem ou mulher. Mas a ideologia de gênero diz o seguinte, que ninguém nasce nem homem e nem mulher. O que é que essa ideologia quer dizer? Que o indivíduo se torna homem ou mulher por uma imposição cultural ou social. Que à medida que a pessoa vai crescendo, a própria família vai
a própria família vai impondo sobre a criança que ele é homem ou que ela é mulher. Isso é uma imposição da família, uma imposição social ou uma imposição cultural. O que significa isso, irmãos? Que a sociedade e a cultura constrói esse papel do homem e da mulher. Que o indivíduo é que tem que decidir, quando ele crescer, o que ele quer ser. Se ele quer ser homem ou mulher. Ou seja, acho que foi sendo aqui pelo pastor Léo, né? É aquela pessoa que nasce no corpo de homem, que nasce com o corpo de homem, órgãos, né, masculino, mas se sente uma mulher. Aí vem aquela ideia, eu nasci no corpo errado. Eu vi uma reportagem de uma pessoa lá nos Estados Unidos, que ela disse que nasceu no corpo de homem, mas ela não era um homem, era um cavalo. Eu vi essa reportagem. E sabe qual foi a ideia dessa pessoa? Ela teve a ideia de colocar, como é que ele coloca na boca do cavalo? Qual o nome, se eu esqueci? O freio, né? Aí colocaram o freio na boca dela, um cabresto, colocaram uma cangaia, cangaia que fala? Arreio, e alguém conduzindo essa pessoa até a grama e ela se comportando igual o cavalo, comendo grama, inchando igual um cavalo. E ela disse que nasceu no corpo de homem, mas ela é um cavalo. Cavalo do diabo. Veja a que ponto chegou, irmão, o ser humano. Essa ideologia de gênero, que eu não vou aprofundar muito aqui, porque o tempo não permite, ela desconstrói a identidade do ser humano. Ela traz confusão para a cabeça da criança, do adolescente e do jovem. E até de marmanjo também. Ela tem como propósito principal desconstruir a identidade do ser humano. O que é identidade, irmãos? A identidade é aquilo que você é. É aquilo que identifica quem você é. A identidade com todo o conjunto de características, né, de atributos, que constitui as suas características, a sua anatomia, o seu sexo masculino e feminino. Tudo isso define quem é o ser humano. Mas a ideologia de gênero tenta desconstruir essa identidade humana do ser humano. Isso é um perigo. A pauta progressista ainda traz em seu bojo, irmãos, a desconstrução da feminilidade e da masculinidade. Tudo isso tem um único propósito. A ideologia de gênero, a desconstrução da feminilidade, da masculinidade, tem um único propósito. Qual é, irmãos? Destruir a família. Por quê? Destruindo a família, o diabo atinge quem? Atinge o quê, irmãos? É só a família, quando é destruída, que é atingida? É prejudicada? Ou existe um campo maior que é prejudicado como quando a família é atingida, irmãos? Pense comigo. A igreja é composta de quê? A igreja é composta de famílias. A sociedade é composta de quê? De família. Então, destruindo a família, ou as famílias, vou falar no plural, ele consegue atingir a igreja, ele consegue atingir a sociedade e, mais do que isso, ele consegue atingir a obra-prima de Deus, que é o ser humano. Então, veja que por trás de todas essas ideologias, de todas essas terminações, né, esses vocábulos, está um objetivo maior, que é destruir a família, a igreja e a sociedade. Isso aqui foi bem discutido esses 3 meses na escola dominical. A desconstrução da feminilidade. Nós já estudamos isso aqui, não precisa explicar, né? E da masculinidade. Também há uma desconstrução da figura do homem no lar, em que o homem vai perdendo a autoridade aos poucos, né? E essa autoridade vai se tornando relativa. E quando o homem perde a autoridade no lar, o que acontece? O seu lar desmantela-se por completo. Vamos lá. Ainda nesse bojo, nessa pauta, né, progressista, e ela traz em seu bojo ainda um movimento que é perigosíssimo e que está atingindo a família frontalmente. Que movimento é esse? Falamos aqui, essa aula foi eu que dei aqui na escola dominical, depois vamos dar uma olhadinha lá.
é o movimento feminista. O que é o movimento feminista? O movimento feminista é uma ideologia, um conjunto de ideias que busca desconstruir os valores bíblicos e destruir a família tradicional. O que é o movimento feminista, irmãos? É um conjunto de ideias ou uma ideologia que busca. Qual é o objetivo principal do movimento feminista? Desconstruir. Desconstruir o quê, irmãos? Aquilo que já foi construído. Desconstruir os fundamentos da nossa fé. Os fundamentos que alicerçam a família tradicional, os valores que alicerçam a família tradicional, os princípios éticos e morais que nós aprendemos com a palavra de Deus. Então, esse movimento tem o objetivo de desconstruir tudo isso. Outra coisa sobre esse movimento é que ele é um instrumento. Está sendo gravado, irmão, isso aqui? Tem coisa que não está podendo nem falar mais, né? Mas eu vou falar assim mesmo. O movimento feminista é um instrumento de Satanás, usado por Satanás, com o propósito de destruir a família tradicional e anular a identidade da mulher. O movimento feminista, irmãos, eu estou sendo bem raso devido ao tempo, ele não se preocupa com a mulher. O movimento feminista não se preocupa com a família. Não se preocupa com a vida da criança e do adolescente. Você percebe que toda mulher, quando ela se torna uma feminista, ela sofre uma transformação psicológica, emocional, moral e até física, irmãos. Você já percebeu uma pessoa normal, uma mulher normal, de família tradicional, que aprendeu os valores de uma família tradicional, quando ela se torna feminista, ela sofre uma transformação completa e total na sua aparência física, na sua maneira de pensar, na sua maneira de ver a família, na sua maneira de ver os seus pais. Tudo isso sofre uma alteração para pior. Então, o movimento feminista, irmãos, eu costumo dizer que ele foi forjado no inferno. A família foi forjada aonde? No coração de Deus. E o movimento feminista foi forjado aonde? No coração de Satanás. No quinto dos infernos. Se é que existe quinto dos infernos, né? É uma frase popular. Esse movimento foi forjado lá. Então, esse movimento tem o principal objetivo de desconstruir os nossos valores. Eu ouvi uma transexual. Acho que vocês vão ver esse vídeo, está na internet, no YouTube. Ele, não é ela, né? Estava dando uma entrevista, uma palestra para uma plateia muito grande. Muita gente mesmo. E, durante a sua palestra, sabe o que foi que essa trans falou? O nosso objetivo, falou claramente, sem fazer nenhum rodeio. O nosso objetivo é destruir a família tradicional. Não fez nenhum rodeio para dizer isso. E sabe qual foi a reação da plateia? Todo mundo aplaudiu. Porque esse é o principal objetivo de Satanás, destruir a família tradicional. Vamos correr mais um pouco aqui. Então, a pauta progressista traz em seu bojo o que, irmãos? A ideologia de gênero, grave aí. O que mais? A desconstrução da feminilidade e de quê? Da masculinidade. Ainda nesse bojo vem o movimento feminista, cujo objetivo é destruir a família e também a liberdade sexual, entre aspas. A pauta progressista traz em seu bojo ainda a liberdade sexual. Sabe o que isso significa? Eles lutam, esse movimento luta por liberdade sexual. Eles não aceitam a relação natural entre homem e mulher dentro da parede do casamento. Esse movimento feminista, a ideologia de gênero, toda a pauta esquerdista, comunista, socialista, não aceita como normal e natural a relação sexual entre o homem e a mulher dentro da parede do casamento. Eles pregam que deve haver liberdade sexual tanto para o homem como para a mulher.
Se a mulher casada quiser ter relação com outros homens, experiências sexuais com outros homens, não tem criança que a gente pode falar, né? Ela pode ter, porque isso é liberdade sexual. Se o marido também quiser ter uma relação extraconjugal com quantas mulheres quiser, pode ter. Isso é liberdade sexual. Isso, irmãos, dentro do pensamento progressista, da pauta progressista. Esse movimento ensina que a relação só entre o marido e a mulher, a relação sexual, só entre o marido e a mulher é uma forma de escravizar o homem e a mulher e de tolir a liberdade sexual, tanto do homem como da mulher. Mas o que é que a Bíblia ensina sobre isso? O que é que a Bíblia ensina sobre isso? O que é que a Bíblia ensina sobre o casamento, sobre o sexo, sobre essas coisas? Que tudo isso é bênção, é permitido, é natural, é normal, é prazeroso, mas dentro da parede ou das cortinas do casamento. Fora disso é pecado, mas a pauta progressista diz que isso é uma maneira de escravizar o indivíduo. E aí eles apelam para a liberdade sexual, entre aspas. O que significa isso? Validando todo e qualquer tipo de comportamento sexual imoral e ilícito. Validando, vou repetir, todo comportamento sexual, imoral e ilícito. Significa o quê? Que o ser humano, nessa liberdade sexual, pode se relacionar com quem ele quiser. Aí vem a bestialidade. O que é a bestialidade, irmãos? É quando um ser humano se relaciona com um animal. Para eles isso vale. Nesse bojo progressista vale a pedofilia, é normal. A homossexualidade é normal. A bissexualidade é normal. A pansexualidade é normal. O homem transexual é normal. O adultério é normal. A prostituição é normal. Tudo isso é liberdade sexual. Agora pare e pense comigo, irmãos. Essa podridão que o mundo está, todas essas práticas que existem, que está se tornando natural. Vou dizer uma coisa para você. O grupo que defende essa pauta é uma minoria. Quem sabia disso? É uma minoria, é um pequeno grupo. Eu vi um pastor que ele citou uma pesquisa que na sociedade brasileira 95% aprova a família tradicional. Quantos por cento eu citei aqui, irmãos? Isso resta o quê? Dividindo entre vários comportamentos, resta apenas 5%. E ele disse que esse grupo, que defende essa pauta liberal, é um grupo miúdo, pequeno, quase que insignificante. Aí ele trouxe uma coisa à tona. E por que então esse grupo faz um grande barulho? Porque esse grupo quer impor, goela abaixo da maioria, os seus ideais, as suas ideologias, os seus pensamentos. Porque eles conseguem fazer um barulho tão grande assim, e porque a maioria se cala. Você já parou para pensar nisso? Um grupo tão pequeno consegue fazer um barulho tão grande, sabe por quê? Porque eles buscam o aparato e a proteção de quem? Do Estado. Eles têm o apoio, é uma minoria pequena, um grupo pequeno, uma minoria, mas faz um grande barulho porque eles buscam nas leis e no Estado, no aparato do Estado, apoio para que aquilo que eles pensam e defendem seja aceito pela maioria. E pasme, irmãos, algumas igrejas estão aceitando essa pauta como normal e natural. Existe igreja que já faz casamento de homem com homem, de mulher com mulher, né? Existem igrejas que já liberou vários tipos de práticas e comportamentos que ferem a palavra de Deus. Aqui no Brasil, não vou citar o nome porque às vezes a gente cita o nome da igreja e até o nome do indivíduo, aí você dá o quê? Como é que eu diria? Juridicamente você dá direito de resposta. E até de processo, né? Então você cita o santo, mas não cita o nome do santo. Agora vem uma pergunta para finalizar aqui esse simples sermão. Como proteger a nossa família? Como proteger a nossa família, irmãos? Porque a nossa família está vulnerável.
Mas antes de falar como proteger a nossa família, no bojo ainda dessa pauta progressista, eles têm algo que é prioritário. Grave isso aqui que é importante. É uma investida cruel e covarde sobre as nossas crianças. Essa pauta progressista está de olho em nossas crianças. Na educação secular, alguns elementos já está sendo introduzido com o objetivo de educar a criança na escola. E isso já ainda não entrou, porque existe uma bancada que luta para que isso não aconteça. Mas desde muito tempo vem tentando já introduzir na educação formal e secular, já da base, uma cartilha, vou chamar de cartilha, ensinando a criança sobre a liberdade sexual, sobre ser homossexual é normal, ser transexual é normal, ser lésbica é normal. Isso eles querem ensinar já na infância, na base, irmãos. Por quê? Para que eles possam controlar a mente de nossas crianças. Por que nós estamos, ou por que nós não devemos dormir no ponto? Por que não devemos vacilar? Porque devemos ensinar em casa os nossos valores, os valores bíblicos, os valores éticos e morais da palavra de Deus, que é a favor da família tradicional. Porque devemos ensinar isso em casa e acompanhar os nossos filhos no colégio, para que eles não sejam presa desses movimentos. Finalizando, como proteger a nossa família? Primeiro, ensinando, cultivando e preservando o modelo bíblico de família criado por Deus. Primeira coisa, o casamento ele é o quê? Monogâmico. O que é monogâmico, irmãos? O que é um casamento monogâmico? O pastor Léo falou aqui esses dias. O que é um casamento monogâmico à luz da Bíblia? Um homem e uma mulher. Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Adão e Eva, é o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Aqui está o modelo de família. Um homem e uma mulher. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a outro homem. Tá certo? Como é que está lá, irmãos? A uma mulher. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Esse é o modelo bíblico de família. Homem e mulher. Marido e esposa. Esse é o modelo bíblico de família. Todo modelo fora desse é uma construção social e até ideológica que fere a família tradicional. O casamento ele é ainda heterossexual entre o homem e a mulher, né? Ele é indissolúvel. O que significa isso? E o casamento deve durar até que a morte o separe. Falar em morte o separe, irmãos, eu escrevi um livro, está pronto já, falta algumas coisinhas. O tema dele é até que a morte o separe. Nesse livro eu abordo 18 fatores que podem destruir um casamento. Daqui para o final do ano, se Deus quiser, ele vai ser editado e publicado. Falta só o dinheiro, mas está chegando o dinheiro já. Está prontinho o livro. Até que a morte o separe. Nesse livro eu falo mais profundamente alguns temas e eu creio que os irmãos vão comprar na minha mão esse livro, tá? E ore para Deus enviar o dinheiro para isso. Então ele é indissolúvel. Lute pela sua família, pelos seus direitos. É nosso dever proteger a nossa família, porque ela é o último reduto de autoridade, irmãos. É nosso dever e nosso direito lutar pela nossa família, defender a nossa família. Por que estou dizendo isso? Porque esse pequeno grupo, eles estão lutando para implantar as suas ideologias na sociedade. E mais do que isso, irmãos, eles estão lutando para impor sobre a maioria um comportamento que é deles. Se eles têm o direito de lutar para defender um comportamento, nós também temos o direito de lutar para defender a nossa família. Esse é um direito nosso. E nós não vamos permitir que nem as leis
nem o governo estadual, federal, municipal, nem o diabo, nem o movimento feminista, nem o movimento LGBTQI, não sei o que é mais. Tem um P aí também, né? Que botaram agora. Não vamos permitir que eles destruam a nossa família. É um direito nosso defender a nossa família. E ninguém pode tirar isso de nós. Então defenda a sua família. Lute pela sua família. Oriente os seus filhos em casa. Converse com a sua esposa. Converse com os seus filhos. Não permita que a pauta progressista entre em seu lar e nem na sua vida. É um direito nosso, irmãos. E se é um direito nosso, vamos fazer o quê? Lutar. Agora, para finalizar, estão querendo tirar de nós esse direito. E isso, irmãos, querem tirar criando leis que, se aprovada, tira do pai a autoridade sobre o... Qual era a ideia marxista, irmãos? Você já leu o Manifesto Comunista? Quem já leu aqui o Manifesto Comunista? Ninguém? De Karl Marx? Entre as principais teorias de Karl Marx, as ideias, as filosofias de Karl Marx, estava uma que era a principal. Destruir a família. Porque, segundo Karl Marx, a família era um entrave para o Estado. Por quê? Quando o pai morre, deixa a herança para quem? Para os filhos. E segundo ele, quando o pai morresse, tudo aquilo que ele construiu, conquistou, com luta, aquele patrimônio que ele construiu com seu suor, ao morrer, deveria ficar para quem? Para o Estado, não para os filhos. Então, ele tem em sua filosofia, seu bojo filosófico, o seguinte, que a família deveria ser o quê? Extirpada da sociedade. Então, essa ideia vem lá de trás, ó, lá da filosofia de Karl Marx. Só que isso, irmãos, vem crescendo, de tal maneira que estão tentando imprensar a família e fazer com que nós aceitamos aquilo que é antinatural, aquilo que é antinormal, que é visto como natural, normal, e até, mais do que isso, legalizar o ilegal. Se aprovar o aborto, é legalizar o que não é normal. Se legalizar a maconha, é o quê? É legalizar aquilo que destrói a família. Então veja o perigo que nós estamos correndo. E eu finalizo. O que nós estamos fazendo, irmãos? Como pai, como mãe e como igreja, para defender nossas famílias. Pare para pensar nisso hoje. Eu sei que foi bastante rasa a palestra, mas alguns valores que eu deixei para você aqui. O que estamos fazendo? Às vezes nós estamos no corre-corre do dia a dia e não paramos para poder pesquisar, estudar sobre essas coisas. Ou acha que só é trabalho do pastor, do palestrante, pesquisar sobre isso, né, para trazer para a igreja. Não, é seu também como pai. É seu também como mãe, estudar sobre isso. Pesquisar sobre isso. Para você estar antenado, atualizado, preparado para responder à altura. Porque esse pequeno grupo que está aí é um pequeno grupo, mas intelectualmente bem preparado, estruturado, amparado pelo Estado, com todo o aparato à sua disposição. Então, nós não podemos nos calar, hoje, nunca e sempre. Não devemos nos calar. Que Deus abençoe.